Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar um relato para vocês neste tipo ao vivo de hoje. Tudo bem? Eu espero que sim, que esteja tudo bem. Já vou pedindo para você deixar o like neste vídeo e se por acaso ainda não for inscrito, se inscreva no canal. E se ainda não está sabendo, eu também estou com mais um canal que se chama Conto pra Ana, onde eu conto relatos também, assim como aqui, só que lá é sem sobrenatural, são histórias de vida, de tudo que você pode imaginar, sabe? Pode ter histórias ali bonitas de romance, histórias tristes, histórias de superação, todas essas histórias, qualquer história. Se você tem uma história, você fala, nossa, seria legal contar essa história, manda lá pra mim no Conto pra Ana, ok? O link pro outro canal está aqui na descrição deste vídeo. Combinado? Mas agora vamos para este relato aqui, que é este que está aqui atrás. Brincadeira, mãe! Ai, meu Deus, preciso começar a me conter. Vamos lá. Era só a moça da limpeza? Será? Será? Deixa eu ver se é um moço ou uma moça que nos conta. Não sei, eu acho que é um moço. Vamos lá. Ei, Ana, que empolgação em mandar mais um relato para você. Eu acho bom demais fazer as tarefas domésticas enquanto escuto os relatos. Por isso, obrigado por sempre contar os relatos com muito respeito e com tanto carisma. Eu morro de rir várias vezes com as suas expressões e a interpretação que dá aos relatos. O relato que eu vou contar a seguir é simples. Não teve nada de tão surreal ou sobrenatural e nem tem muitas pessoas envolvidas. Então, não precisarei nem citar nomes. Pode ler sem preocupação. Obrigada. Eu me chamo Fulano, mas muitos me chamam pelo sobrenome Fulano. Por isso, como espero mandar ainda muitos relatos, eu quis escolher um codinome semelhante aos demais fulanos. Pode me chamar de Fulaneu. Ok, então Fulaneu. Bom, agora chega de papo e vamos para o relato. Isso aconteceu comigo e com a minha mãe ainda semana passada. No caso, dia 16 de março de 2025. Quase faz um tempinho, alguns meses. Eu moro em Belo Horizonte, uma cidade relativamente tranquila quando comparada a outras como São Paulo e Rio de Janeiro, porém não chega a ser assim segura, nem nada do tipo. Infelizmente, precisamos sempre andar muito atentos pela rua, ainda mais em certas regiões e horários. Talvez eu tenha ficado exageradamente neurótico com assaltos e afins, visto que a casa dos meus pais, onde moro, já foi roubada uma vez, enquanto passávamos um final de semana no sítio. Mas isso não muda o fato de que realmente é sempre bom estar de olho aberto, né? Dito isso, sempre fico mais preocupado com a minha mãe e a minha irmã do que comigo mesmo, que sou um homem de 23 anos. Como são mulheres, precisam zelar ainda mais por sua segurança. Tenho um namorado. Ele hoje em dia já é muito próximo da minha família. Demorou um pouco, mas os meus meus não sei o que mais se adaptaram e entenderam a minha sexualidade. Meus pais, eu acho, é que saiu com M mais. Tá. Hoje ele está muito mais próximo da minha família. Demorou um pouco, mas os meus pais se adaptaram e entenderam a minha sexualidade. E hoje a relação de ambos, pai e mãe, é muito boa com ele. Ele é muito gentil e sempre se dispõe a ajudar. Por isso, nesse dia do relato, um domingo em que estávamos caminhando pela manhã em uma rua daquelas que tem via de pedestres e ciclistas, não me julguem, tá? Pra caçar Pokémon, baixamos recentemente de novo o Pokémon Go e estamos adorando. Bom, nesse dia o sol não estava tão quente quanto estava nos dias anteriores, mas ainda assim estava muito calor. Minha mãe nos ligou enquanto estávamos comendo um espetinho após a caminhada e disse que estava dirigindo o carro quando ele simplesmente parou de funcionar de repente, ali no meio da rua. O meu namorado, meio espantado, mas vendo que elas estavam seguras, já que um rapaz com a sua namorada e outro homem a ajudaram a levar o carro desligado para fora da rua, né?
já que ele tinha parado literalmente no meio do tráfego. Então usaram da rua meio íngreme para descer o carro até um daqueles estacionamentos que ficam na frente das lojas, sabe? Aqueles que são abertos e que teoricamente só pode estacionar quem for cliente da loja. E no caso daquele lugar onde elas pararam, era um pet shop, uma clínica veterinária 24 horas, uma churrascaria, uma loja fechada que não dava para saber do que se tratava e um prédio pequeno que eu não entendi se era ou não comercial. Enfim, tinha tudo aquilo ali, era o estacionamento de tudo aquilo. Ali tinha em torno de umas 6 vagas e como estacionaram do jeito que dava, o carro da minha mãe estava ocupando quase que 3 vagas. O fluxo de carros é grande naquela região. Logo na frente das lojas tem uma rotatória que divide várias rotas que vão para diferentes regiões da cidade. Uma delas, uma comunidade. Essa é justamente a que faz com que aquela região tenha fama de não ser muito segura. Por ser num domingo, apesar do fluxo intenso de carros, quase todas as lojas ali estavam fechadas e mal tinham pessoas. Quando eu e meu namorado chegamos para acudir a minha mãe, que estava acompanhada apenas da minha irmã no carro, elas estavam ali paradas há alguns minutos, a churrascaria estava aberta com umas 4 pessoas, a clínica veterinária, que é 24 horas, estava aberta, porém só dava para saber que estava funcionando por conta da placa na porta avisando que era 24 horas, porque não tinha movimento nem de entrada nem de saída de lá. Conforme o tempo passou, meu pai acionou um reboque e ficamos ali esperando. A demora fez com que o meu namorado, que tinha trabalho da faculdade, e minha irmã, que teria um compromisso na igreja, precisassem ir embora, deixando eu ali com o meu celular basicamente sem bateria, porque eu gastei tudo jogando Pokémon GO. E a minha mãe com uns 30% de bateria. Meu namorado se prontificou a levar algo para a gente comer e beber, caso fosse preciso. Como estava tudo tranquilo, ele foi para casa e nós ficamos ali, esperando o reboque, que viria a demorar em torno aí de umas 4 horas para chegar. Meu Deus! Agora é que começa a parte que me intrigou sobre essa experiência. Após umas 13 horas, após 1h da tarde, mais ou menos, todos ali na churrascaria foram embora. E logo os donos fecharam o lugar, ficando ali somente eu e minha mãe e o carro. Ficamos preocupados, pois literalmente estávamos à mercê. Tinha como largar o carro ali naquele estado. O contato com o reboque era muito complicado, já que era feito por intermédio do dono da oficina e do meu pai que conversava com ele. Eu não sei se tinha como largar o carro ali naquele estado ou não tinha como largar o carro ali naquele estado, não sei. O meu pai estava em outra cidade para o chá de bebê do sobrinho dele, de quem ele é padrinho. Estava ali então trocando reclamações sobre a situação com a minha mãe, sobre como não tinha nem como dormir naquela situação para passar o tempo. Fazia muito calor dentro do carro. E ela, preocupada, toda hora olhando em volta, Reparava quando algum carro ou moto passava e olhava mais diretamente para a nossa direção. Então, nós reparamos em uma moça, segurando uma vassoura e outros utensílios de limpeza, incluindo um daqueles jatos de água forte que usam para limpar a sujeira do chão, aquelas mini jets, sabe? Ela saiu daquele prédio, que eu não soube dizer se era social ou comercial, usando uma roupa cinza, sem identificação. O que me deu ainda mais dúvida se ela seria a zeladora do prédio ou a funcionária de alguma daquelas lojas. O que não faria muito sentido, já que era domingo. E todas, exceto a clínica veterinária, já estavam fechadas. Hora nenhuma ela mostrou ter relação com aquela clínica. Portanto, concluí que só poderia trabalhar naquele prédio. Mas qualquer que fosse sua função, isso eu não consegui entender. Pois bem, o que tem de tão especial nessa moça? Bom, Ana,
Claro que limpar uma fachada demora. Claro que limpar não é nada fácil. Mas poucos minutos depois que eu cheguei ali, ela começou a limpar. Desde lá do outro lado, na frente de uma das lojas, aquela fachada. E ela só terminou minutos antes da chegada do reboque. Umas 3 horas e meia depois. Praticamente de maneira ininterrupta, ela, seu jato de água e seu fone de ouvido ficaram ali presentes. Parava algumas vezes para mexer em alguma coisa dos fios da mangueira ou em seu cabo, ia para dentro do prédio pegar alguma coisa e voltava. Eu, que estava entediado, fiquei até intrigado. Em dado momento, eu não aguentava mais ficar dentro do carro, então eu fiquei em pé, andando para lá e para cá, me sentava ali no meio-fio, hora ou outra, sempre olhando em volta. Dali a um tempo andando, passei bem perto dela e ela interagiu comigo. Trocamos aquelas amenidades comuns sobre o calor, o clima seco e pronto. Ana, eu e minha mãe estávamos ali há mais de 2 horas, com o carro parado, todo torto, e ela nem sequer quis saber nada sobre isso. Colocou de volta o seu fonezinho de ouvido e seguiu limpando. Quando era próximo das 3h30 da tarde, eu já mais tenso, com medo de demorar muito mais e começar a escurecer, a minha mãe tinha ido conferir se aquele veterinário estava aberto. Por sorte, estava. Porém, a atendente que estava de plantão explicou para minha mãe que caso não fosse para levar um animal para atendimento, ela não poderia ficar lá dentro. A minha mãe não poderia ficar lá dentro. Deixa eu só ver se está tudo certo aqui, porque às vezes dá umas travadas, né? Tá. Pouco tempo depois, chega um casal com um cachorro. A plantonista aproveitou o momento e disse que minha mãe poderia entrar para colocar o seu celular para carregar, ficando somente eu, nosso carro, o carro do casal e a moça da limpeza lá fora. A presença de mais um carro me tranquilizou um pouco. Poucos minutos depois o casal foi embora e a minha mãe continuou lá dentro, aproveitando um bom ar-condicionado. Lá pelas 4 da tarde eu me dirigi até a frente da loja e pedi atualizações sobre o reboque para minha mãe, que respondeu que disseram para ela que estavam uns 15 minutos daqui. Ufa, uma esperança, né? Mais de 15 minutos se passaram e então ela liga novamente. Ao que o dono da oficina diz que o reboque havia entendido que era para ele ir até a oficina rebocar o carro. Ou seja, ele estava em outro lugar. Ele achou que era para ir na oficina e não no lugar onde a gente estava. Ele achou que era em outro lugar que ficava a aproximadamente mais uns 15 minutos dali. A essa hora, minha mãe já tinha saído de dentro do veterinário. Estava nervosa e novamente sentada no banco do carro. Eu, já bem irritado também e cansado, continuava gastando meu tédio, reparando na moça que limpava. Vi então que ela estava guardando os seus materiais, levou a mangueira e a máquina para dentro do prédio, pegou a vassoura e a pá e começava agora a catar os resquícios de sujeira, de pedra e afins que saíram da calçada. Finalizou rápido essa parte e foi guardar os materiais. Menos de 5 minutos se passaram depois que ela parou de limpar, o reboque chegou. Demos graças a Deus. Ajudei o reboque a colocar o carro no caminhão e a minha mãe já estava pedindo um Uber. Durante o tempo que esperamos lá, comentei algumas vezes com a minha mãe sobre como aquela moça da limpeza estava sendo um anjo para nós. Sem ela nem saber, né? E ela concordou comigo, minha mãe concordou comigo. Se não fosse por ela, teríamos ficado em completo silêncio e sozinhos ali o tempo todo. A presença dela, com aquela mangueira de pressão que faz bastante barulho, de uma forma muito nítida, fazia a gente se sentir mais seguro, por ter mais alguém ali, por ter movimento, entende? Ana, chegando em casa, eu comecei a pensar sobre o ocorrido e percebi que não fazia tanto sentido assim. Ela começar a trabalhar perto
perto de 1h da tarde, num domingo. Ela usava da mangueira que pegou de dentro do prédio, mas limpava a frente de uma outra loja que nada parecia ter conexão com o prédio. Visto que eram separados por outros 3 estabelecimentos, e mesmo que fosse uma funcionária contratada para limpar toda a fachada, ela limpou apenas parte do lado direito dela, durante todo o período que estava lá. E por volta das 4 e pouco da tarde, guardou seu material de limpeza e voltou para o prédio. Ela não apareceu nem um pouco confusa com um carro estacionado praticamente na diagonal ali, na mesma fachada em que ela limpava. E além de tudo, poucos minutos após ela terminar o seu serviço ali, o reboque chegou. Anem assombrados, eu tenho muita fé. Eu creio em Deus. Eu acredito no sobrenatural e gosto de acreditar em tudo que tange esse universo. Mas eu não tenho nenhuma religião específica e essa foi só mais uma das vezes ao longo da vida em que eu senti uma comprovação de que existe algo acima nos protegendo. Agora a pergunta que fica é: era só a moça da limpeza? Então, meus amigos, é o que eu digo. Muitas vezes a gente nunca vai saber, né? Se ela... Porque a gente já viu vários relatos, várias histórias, onde parece uma pessoa comum, que só tá ali andando com você e tal. Em alguns momentos, em algumas histórias, a pessoa às vezes some do nada, aparece sem explicação, desaparece sem explicação, mas parecia uma pessoa comum. No caso dele, de repente, ele nunca vai saber. Mas e se essa moça for uma desses anjos que aparecem de formas comuns? Um exemplo aqui que eu posso citar é de parentes meus, um casal, parentes da minha mãe, meus, eles são idosos já, e eles estavam dirigindo de uma cidade para outra tal, e aconteceu de capotar o carro. Não aconteceu nada com ninguém. Porém, eles estavam num lugar que não passava praticamente carros, não tinha casas em volta. E aí, eles conseguiram sair do carro e tal, só que assim que eles saíram do carro, tinha um casal ali, já, sabe? Um casal, um homem e uma mulher que deram todo o apoio para eles. Nossa, tá tudo bem, vocês estão bem, não sei o quê, e ajudaram. Só que eles não viram carro estacionado, eles não viram moto estacionada, não escutaram barulho de carro chegando. Tudo bem, pode ser na hora, né, no momento ali de nossa, aquele vucu-vucu e tal. E aí esse casal ajudou a chamar, lembrando que eles eram idosos, né? Ajudou a chamar uma ambulância, uma polícia, não sei, um resgate, né, quando acontece aí as coisas de carro. Ajudou a chamar, e aí a hora que chegou a ambulância, ou não sei se a polícia, quem foi que chegou, que eles foram conversar com a polícia, que eles viraram para falar com o casal alguma coisa, ou agradecer, sei lá, esse casal tinha sumido. Sumiu mais uma vez. Ela fala que não ouviu barulho de carro, nem chegando, nem saindo, nem moto. Foi muito rápido, porque a hora que eles saíram do carro que aconteceu aquilo, os dois já estavam lá, ajudaram e ficaram com eles até o momento de chegar o resgate. E aí ela conta que não tinha casas por perto, não tinha fábrica, porque às vezes tem algum lugar, né, que tem gente trabalhando, passando por lá, mas ela conta que não tinha nada. Ela não sabe explicar de onde esse casal apareceu, nem para onde foi. Não deram tchau, nada. Porque é estranho, né, se a pessoa tá ali, de repente ela poderia falar, tipo, ó, tá tudo bem, então agora a gente vai embora, e não sei o que lá, e sei lá, pegar um rumo, algum lugar, mas nada, simplesmente sumiram. E outros casos que a gente pode citar aqui, de outros relatos que eu lembro que eu contei aqui, de a pessoa tá voltando para casa de noite, numa madrugada, voltando de algum lugar sozinho no meio da rua. Tem um relato que eu acho que era um rapaz que tava voltando, e aí de repente ele encontrou no meio da rua um outro cara, tipo meio marrento, de jaqueta de couro e não sei o que. Só que o cara começou a conversar com ele, começou a conversar com o cara e não sei o que. E de repente o cara botou a mão no ombro dele assim como se fosse um amigo, sabe? E foi andando.
E ele foi e passou por uns caras meio mal encarados. Só que os caras olharam pra ele assim e foram embora, saíram correndo, uma coisa assim, sabe aquelas histórias? Então, e aí o cara surgiu do nada também, depois foi embora, tipo, só acompanhou naquele trecho, acompanhou até em casa e assim, quem é esta pessoa, sabe? E ainda botou a mão no ombro pra acompanhar, protegendo. Então, parece pessoa comum, parecem, né, pessoas comuns ali, mas e se de repente for um anjo enviado ali para te proteger naquele momento de alguma coisa que às vezes a gente nem sabe, que não aconteceu porque eles estavam ali. Ai, que susto. Entendeu? Então, às vezes tem esse lance de, nossa, apareceu tudo e depois sumiu do nada. E às vezes você nunca vai saber, que nem a moça da limpeza. Mas tem aquele sentimento, aquela coisinha que fica aqui, ó. Foi estranho. Não fez sentido. Ajudou, sabe? Então, eles sentiram que foi diferente, que foi estranho e que ela ajudou estando ali. Vai saber se não ajudou e vai saber se não afastou de fato alguma coisa, alguém que pode ter passado com alguma intenção ali, mas acabou desistindo porque tinha mais gente, porque ela estava lavando, porque tinha aquele movimento, essas coisas. Não é? Nunca saberemos. Mas eu falo que, assim, muitas vezes o sobrenatural aparece de forma muito sutil no nosso dia a dia. E aí vai da gente tá aberto para perceber isso ou seguir naquele batidão e não ver nada disso. Mas a hora que você para sentir, para observar, você vê como os pequenos milagres estão acontecendo todos os dias. A gente tem que estar aberto para ver. E é isso, pessoal. Já aconteceu algo parecido com vocês? Conta aqui pra mim, conta pra gente. Se for comentar, que seja com respeito, por favor. E é isso. Espero que tenham gostado. Um grande beijo e a gente se vê no próximo relato. Fui. Tchau, tchau.